Pai do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha eu aqui mais uma vez, né? No meu momento com Deus, e nesta noite eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o meu coração e para o seu coração. Então vamos ler a palavra do Senhor que fica no livro de Jonas, capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive de uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e a pregação, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra que eu vos li no capítulo 3 é a segunda vez que Deus fala com Jonas. E eu gostaria de trazer essa reflexão para você nesta noite. Como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor falar conosco, nos dar a direção daquilo que Deus deseja fazer sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que ouvirão aquilo em que Deus quer falar. Mas veja só, essa foi a segunda vez que Deus falou com Jonas. A primeira vez, quando Deus fala com Jonas e envia ele a Nínive, Jonas ouviu a palavra. Jonas ouviu o Espírito Santo. Mas existe uma coisa muito importante na vida do servo de Deus, na vida daquele que crê em Deus, é que ouvir é uma coisa e obedecer é outra coisa. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do Espírito Santo falar conosco e nós não obedecemos à voz de Deus. Quando Deus fala com Jonas e diz: Jonas, te dispõe e vai a Nínive, era como se estivesse dizendo assim: olha, se levanta e vai para a direita, né? Jonas se levantou e foi para um rumo totalmente diferente, à sua esquerda. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ouviu, mas não obedeceu. E em vez de ir para Nínive, ele foi para a cidade de Tarsis, entrou em um navio, né? E de repente aquele navio começa aquela grande tribulação, se levantam ondas, porque ele tinha um chamado da parte de Deus. Ele tinha algo que ele precisava cumprir, porque ele havia ouvido a voz de Deus. Só que ele ouviu, mas não obedeceu e foi em outra direção, fazer outra coisa totalmente diferente daquele que Deus havia o chamado para fazer. E o que aconteceu? Quando ele entra, ele desce ao fundo daquele navio e ele vai dormir, como se Deus não tivesse dado nenhuma ordem, nem ele tivesse ouvido nada da parte de Deus. Mas a palavra diz que então começam grandes ondas, né? Que começam a balançar e sacudir aquele navio e a tripulação se desespera, né? Porque havia um desobediente lá que estava causando toda aquela situação. Aonde ele chegou, tinha tribulação por conta do que ele estava fazendo, que era não obedecer aquilo em que Deus havia o mandado fazer. E então, quando chegam lá, que vê ele e ele confessa a quem ele servia, ele entende que se jogassem ele no mar, toda aquela tribulação passava, e ele foi jogado no mar. E aqui ele é engolido por uma baleia, que Deus havia o mandado. A palavra do Senhor diz que era um grande peixe, e ele é lançado no ventre daquele peixe, e ele passa 3 dias, no qual ele clama, dizendo que estava no inferno. Do inferno clamei, né? E Deus ouviu a sua voz
e lançou ele na praia, aonde ele deveria cumprir o que Deus havia ordenado para ele. E quando ele está lá, ele ouve novamente a voz de Deus. Só que agora, o que foi que aconteceu? Ele ouviu novamente a voz de Deus, mas ele obedeceu. Querido, que voz nós temos ouvido, né? Qual é a voz que nós temos ouvido falar conosco? O que verdadeiramente, né, Deus tem falado conosco? Qual é o propósito de Deus em falar conosco? Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente nós temos ouvido e obedecido a voz do Senhor? Nós temos feito aquilo que nós temos ouvido de Deus, ouvido do Espírito Santo, Senhor? Fica essa reflexão para mim, para você nesta noite. Amém? Quando a gente ouve e obedece à voz, para a honra e glória do nome dele, né? Nós cumprimos o chamado do Senhor e nós podemos verdadeiramente descansar no Senhor. Mas quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nós não obedecemos à voz do Espírito Santo, né? Dá-se então a entender que temos tribulações, temos perseguições e temos situações que vão fugir do nosso controle, que precisamos nos encaixar na vontade perfeita e agradável vontade de Deus, para que então nós possamos desfrutar de paz e gozo aqui nesta terra. Amém? Deus abençoe a sua vida e medite mais na palavra do Senhor, porque é ela que vai te levar até o céu.